Bem, podemos também, agora, aplicar as leis de Kirchhoff num outro componente que nós chamamos amplificador operacional. O que vem a ser um amplificador operacional? Na realidade, é um dispositivo eletrônico que faz com que a gente tenha uma tensão de entrada como função de uma tensão de saída, relacionados por uma grandeza μ, que nós chamamos ganho desse amplificador operacional. Então, nós podemos ver aqui a relação gráfica de um determinado amplificador operacional, que é a curva que a gente chama curva de ganho de tensão, que relaciona a tensão de entrada nesse amplificador operacional com a tensão de saída, Vs, nesse amplificador operacional. Como é dentro desse amplificador operacional? Nós estamos representando aqui por um símbolo triangular e por uma grandeza μ, que é totalmente diferente dos elementos passivos e ativos que nós discutimos até agora nas aulas. Que nós discutimos resistores, capacitores, indutores e fontes de alimentação. Agora nós vamos discutir um pouquinho isso, esse componente aqui, e vamos tentar usar as leis de Kirchhoff para resolver os circuitos com esse amplificador operacional. Bem, embora seja representado num curso de circuitos, isso dessa forma bastante simples, com 3 terminais, na realidade, dentro desse amplificador operacional, nós temos uma rede elétrica com diversos componentes, que são resistores, capacitores, indutores e até transistores e diodos, que na realidade resolver um circuito complexo como esse envolve um curso mais avançado de eletrônica. Aqui nós vamos simplesmente nos preocupar com a tensão de entrada e a tensão de saída nesse amplificador operacional, que pode ser representado simplesmente por 2 tensões. E um amplificador operacional comercial, por exemplo, que tem 8 pinos, ele tem esta composição aqui. Nós vamos estar interessados somente em colocar uma tensão entre 2 terminais desse amplificador e observar a tensão de saída, sem nos preocupar com toda a eletrônica que está dentro dele. Particularmente no curso de circuitos elétricos, nós vamos nos restringir ao que a gente chama de amplificador operacional de ganho infinito. Ou seja, nós definimos que a tensão de saída do amplificador operacional é igual a um determinado ganho multiplicado por uma tensão de entrada. Quando a gente fala de ganho infinito, na realidade nós estamos fazendo uma aproximação para um ganho que seja muito grande, da ordem de 10 à terceira, 10 à quarta. Que, para a aproximação do nosso curso, chamar isso de ganho infinito é uma boa aproximação. Bom, mas para que isso seja aplicado e siga a lógica das leis físicas, né, para a gente ter uma tensão de saída finita nessa equação aqui, se o ganho é infinito, nós precisamos ter que a tensão de entrada seja igual a 0. Então, a gente vai representar esse amplificador operacional de ganho infinito com 2 características, que ele tem uma tensão de entrada tendendo a 0 e também uma corrente de entrada nele tendendo a 0. E isso significa que é como se ele tivesse uma resistência de entrada muito alta. Usando essas 2 características de tensão 0 e corrente 0 de entrada, nós vamos poder aplicar as leis de Kirchhoff que nós aprendemos no começo desta aula. Então vamos aplicar as leis de Kirchhoff nesse amplificador de ganho infinito. Com esse circuito aqui razoavelmente simples. A nossa pergunta é: qual é a tensão de saída Vs, sendo que aqui na entrada dele eu coloquei uma fonte de alimentação ES de T. E nós vamos usar os conceitos da transparência anterior, de que a tensão entre os 2 terminais desse amplificador operacional é 0, e a corrente de entrada também nesse amplificador operacional é 0. E vamos aplicar as 2 leis de Kirchhoff para a gente conseguir relacionar a tensão de saída
com relação à tensão de entrada, sendo que nós fizemos um certo circuito, que nós temos duas resistências, uma resistência de entrada R1 e uma resistência de saída R2. Então vamos aplicar as leis de Kirchhoff nesse circuito. Primeiro, vamos aplicar a segunda lei de Kirchhoff na entrada, ou seja, a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, que a soma das tensões num determinado circuito fechado é igual a zero. Olhando aqui a malha de entrada, nós temos que ES, que é a tensão nessa fonte de alimentação, menos V1, que é a tensão em cima do resistor R1, e aqui, menos VE, que é a tensão na entrada do amplificador operacional, isso me dá um circuito fechado, isso, pela segunda lei de Kirchhoff, tem que ser igual a zero. Como a gente está usando a aproximação que a tensão de entrada VE é igual a zero, portanto, a gente tem que ES menos V1 igual a zero, passando para o outro lado, substituindo a lei de Ohm, relação constitutiva no resistor, nós temos que ES é igual a R1 e 1, sendo I1 a corrente que passa nesse resistor R1. Bem, aplicamos a segunda lei de Kirchhoff na entrada. Agora, vamos aplicar a primeira lei de Kirchhoff nesse nó aqui, que nós temos aqui com essa bolinha aqui. Bem, nós temos a corrente I1 entrando no nó, a corrente I2 saindo do nó, e também IE, que é a corrente de entrada do amplificador operacional, saindo do nó. Então, nós temos pela primeira lei de Kirchhoff, né, que a soma das correntes que entram igual à soma das correntes que saem, portanto, I1 tem que ser igual a I2 mais IE, mas como nós estamos usando a aproximação do amplificador de ganho infinito, que IE é igual a zero, portanto, a corrente I1 tem que ser igual à corrente I2. Vamos combinar de novo, agora, com a segunda lei de Kirchhoff na saída. Nós temos aqui um terminal que está em curto com esse outro terminal, então é como se essa tensão VS mais V2 mais VE fecha um circuito de novo, um circuito fechado, uma malha fechada. Então nós temos lá, e usando a aproximação que VE é igual a zero, significa que VS mais V2 igual a zero. Portanto, a tensão de saída, VS, é igual a menos V2, e sendo que V2 é a tensão em cima desse resistor R2, substituindo pela relação constitutiva no R2, vezes I2. E agora, como nós sabemos que a corrente I2 é igual à corrente 1 pela aplicação da primeira lei de Kirchhoff, nós substituímos ali de novo. E, finalmente, nós temos que a tensão de saída se relaciona com a tensão de entrada ES pela relação menos R2 sobre R1 ES. Muito importante a gente ver que esse sinal negativo, né, veio da soma da tensão VS mais V2 igual a zero, então se relaciona a tensão de saída VS com a tensão de entrada ES, que é igual a menos a resistência de saídas dividido pela resistência de entrada. Particularmente, usando esses conceitos, a gente pode introduzir também uma outra palavra, que é o conceito de terra virtual. Veja que esse nó aqui, que a gente falou, que a gente aplicou as leis, é como a tensão entre esses terminais do meu amplificador operacional é igual a zero, é como se o potencial nesse ponto aqui é o mesmo potencial dessa minha tensão de referência. Então, a gente chama que este ponto aqui é como se ele estivesse num terra virtual. Bem, com isso terminamos a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós discutiremos outras grandezas físicas.